Olá, eu sou Hamilton Sobreira e esse é o programa Sociedade e Direito, um programa da sua TV Universitária, Canal 14, da Multiplay. Esse programa é gravado nos estúdios Manuel Eduardo Campos, aqui na Faculdade da Grande Fortaleza. Hoje nós vamos trazer um tema bastante relevante e atual, que é o poder legislativo e o cidadão. Para isso nós convidamos o doutor Marcelo Mendes, que já foi vereador de Fortaleza, já foi secretário da Regional e já foi secretário do Patrimônio da União aqui no estado do Ceará. Para debater com ele, nós convidamos o professor Luiz Cláudio. O professor é sociólogo com ênfase em atividade política e coordenação política. Senhores, sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação. É uma honra esse programa tê-los aqui conosco nesse dia de hoje. Doutor Marcelo, para a gente começar logo, qual é a função hoje do Poder Legislativo que não seja meramente legislar? Como é que o cidadão pode chegar até o Poder Legislativo para ter suas ânsias respondidas com dignidade? Bem, primeiro, obrigado à faculdade e obrigado a você, professor Hamilton, pela oportunidade. Agradecer também ao professor Luiz Cláudio. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos numa sociedade digital. Sim. Eu imagino que a participação popular se dá com muito mais rapidez, com muito mais sucesso, com muito mais eficácia e eficiência, por intermédio dos meios que hoje todas as casas legislativas, em qualquer nível, dispõem e disponibilizam. A Câmara de Vereadores de Fortaleza, a Assembleia Legislativa, as câmaras alto, Senado, o Congresso Brasileiro, todos têm a oportunidade, dão a oportunidade ao eleitor de, para aquele que tem interesse, sim, na verdade, encontrar matéria, acompanhar. Inclusive, as televisões legislativas trouxeram um avanço muito grande nesse sentido. A TV Senado, a TV Câmara, aqui a TV Assembleia tem um canal aberto. Então, eu penso que a maneira mais eficiente do cidadão, no caso de Fortaleza, encontrar aquele vereador, aquele deputado que teve o voto, teve a confiança depositada, é o acompanhamento pelas redes sociais. Claro, as sessões são todas abertas ao público, não precisa usar paletó, apenas para adentrar o plenário, mas o fortalezense que quiser pode ir à Assembleia Legislativa, pode ir à Câmara de Vereadores e vai acompanhar as sessões com tranquilidade. Perfeito. Professor Luiz Cláudio, nessa situação em que hoje a gente vislumbra muito mais o público, o cidadão, buscando suas respostas junto ao Poder Executivo e junto ao Poder Judiciário, que fenômeno é esse que está acontecendo, que me parece que tem deixado um pouco o Poder Legislativo aqui de canto? Claro, fazem suas reclamações, mas não tanto quanto ao Poder Executivo e quanto ao Poder Judiciário. Que fenômeno é esse que está acontecendo com a sociedade brasileira? Após a Constituição de 88, houve um fenômeno interessante, o presidencialismo de coalizão, onde o chefe do Executivo precisa ter a maioria no Legislativo para aprovar suas medidas que acha natural para uma boa administração. Só que há um detalhe. O que aconteceu? O Executivo ficou muito forte, o Legislativo atrofiou. Para equilibrar esse processo, entra em campo o Judiciário, que timidamente começou a ganhar espaço e pautar alguns temas que deveriam ser debatidos dentro do Legislativo, de acordo com os interesses do Executivo. Isso não está acontecendo. Vou dar um exemplo bem simples e específico. Durante esses últimos dias, o Supremo Tribunal Federal vai acabar legislando sobre a questão das doações de dinheiro privado às campanhas públicas. Você já imaginou isso? Você imagina, Luiz Cláudio, o desgaste de energia, doutor Marcelo Mendes, que está tendo. Nós temos o Poder Legislativo atuando nesse mesmo tema de doação de campanha e, no mesmo momento, o Poder Judiciário discutindo isso. Quem vai prevalecer? Uma legislação posterior ou a decisão do STF? Ou seja, são 11 ministros decidindo em prol de toda uma nação, em prol de um Senado e de um Congresso que foi eleito pelo povo. Deixa eu só simplificar um quadro aqui. Na campanha de 2008 para prefeitos das grandes capitais e grandes cidades, a maioria das doações foram aos candidatos. Em 2010 e 2012, você já vê uma migração das campanhas privadas, principalmente os recursos na área privada, sendo deslocados para os partidos políticos.
O cara não dava mais o dinheiro para o candidato, dava especificamente para o partido, e o partido decidia para quem melhor seria esse recurso. O que está acontecendo? Você fazia um desequilíbrio muito forte. Você pega um partido como o PMDB, o Partido dos Trabalhadores, o próprio PSDB, que tem máquinas administrativas muito fortes, é lógico que eles vão receber mais recursos do que os partidos pequenos e médios. E o que acontece? O mais interessante disso. Na tentativa de legalizar esse repasse, o atual presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, jogou todo o seu prestígio em cima dessa abordagem. Tanto que uma vez ele perdeu uma votação, no outro dia ele colocou de novo na pauta. Sim. Foi para o Senado, foi negado, ele perdeu lá em cima, voltou para a Câmara e ele de novo colocou em pauta, venceu e agora estava esperando o veto da presidenta Dilma Rousseff. Enquanto isso, quando a gente menos espera, o Judiciário resolve, o julgamento já tramita há mais de 2 anos, desde 2013, colocar em pauta e decidir o que é melhor para os partidos políticos e para a sociedade. Doutor Marcelo Mendes, que já esteve lá dentro do Poder Legislativo, como é que fica o prestígio dos nossos representantes diante de uma situação dessa? Eles estão decidindo, diante de muito debate, e vem o STF e julga essa questão. Ou seja, não é a primeira vez que isso ocorre. Muito disto se dá pela nossa cultura política, mas ela está, num momento, agravada por uma situação sui generis. Nós temos 2 grandes lideranças nacionais, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, que atualmente estão militando em searas e em campos diferentes. Um deles é flagrante e é público, faz oposição ao governo E coloca-se na cereja do bolo o vice-presidente. É verdade. O que o Senado faz, a Câmara desfaz, como citou o Luiz Cláudio há pouco tempo. O que a Câmara aprova como uma emenda constitucional que cria a janela partidária, no Senado foi votado como lei complementar, já veio o Supremo e já disse que aquilo não é matéria de lei complementar, é de emenda. Então nós vivemos, além da nossa cultura multifacetada e complexa, nós vivemos ainda, neste caso específico do momento brasileiro, essa queda de braço dos 2 grandes presidentes das 2 grandes casas legislativas do país. Sim. Essa briga, sem contar com a briga também do Poder Judiciário. Agora, nós estamos num processo muito grave e ruim para a democracia, para os partidos e para a sociedade, de criminalização da política. Sim. Os políticos nunca foram benquistos. Isso desde a Roma, da Grécia Antiga. Mas hoje nós vivemos o que é perigoso para a democracia. Nós vivemos um processo de achar, o julgamento da população é esse, nós vivemos um processo de achar que todo político, a rigor, Sim. é bandido, rouba, recebeu do mensalão, do petrolão. Isso é ruim. Na verdade, quando se coloca, ou colocam-se todos os, e não só na política, pode ser com os advogados, pode ser com os médicos, você colocar toda uma categoria, notadamente a política, nada foge da política. O nosso dia a dia, do aumento do pão ao preço da passagem, do imposto que nós pagamos, até o atendimento no SUS que nós temos, depende exclusivo e diretamente da ação dos políticos. Então, esse processo de criminalizar o político, se a população insistir nisso e não tiver a consciência de que o político nada mais é do que o resultado de nós todos. Claro. Nenhum político, nenhum vereador, deputado fez concurso para ser vereador ou deputado. E não existe mais o político biônico, como na ditadura militar. Então, a política que está aí e os políticos que estão aí são retrato daquilo que nós próprios produzimos. Sim, sem dúvida. Professor Luiz Cláudio, esse movimento social de criminalizar a política surge também mais agravado com esse movimento de rede social, que todo mundo se acha no direito de falar o que quiser e sem haver nenhuma punição? Você tem hoje o que nós chamamos de um espaço público abstrato, que é as redes sociais, onde você se comunica com pessoas a quilômetros e quilômetros de distância. Sim. Você hoje não precisa mais ir a uma praça, você não precisa ir para uma manifestação para colocar sua opinião a respeito de determinado assunto que você avalia que não é para um bem público. Quando o Marcelo Mendes toca nessa questão da criminalização dos políticos, eu acho que está acontecendo é o correto. A classe política brasileira, há muito tempo, se fechou numa redoma de vidro. Praticamente fazendo da política o que é de acordo com seus interesses particulares. Vamos dar um exemplo bem objetivo aqui, tanto o caso do mensalão, como o caso agora do Lava Jato, o Petrolão, eles são bem objetivos. Era uma caixa de políticos junto com um grupo de empresários que decidiam onde os recursos públicos deveriam ser colocados. Isso é um absurdo. Isso não pode. Quer dizer, quando você vê uma prisão, o cara desviou numa faixa de 200, 300 milhões de reais. Que é isso?
Então, quer dizer, de toda forma, mesmo com essa abertura total do direito das pessoas falarem que deve ser resguardado, está sendo um momento bom. Porque, pelo menos, as pessoas me parecem Eu acho que o papel do judiciário é importante. Por exemplo, se você perguntar hoje qualquer brasileiro, os dois principais ídolos dele, é capaz de ele dizer que é Joaquim Barbosa e o juiz Moro. Não seriam ídolos criados pela imprensa, professor? Não, há um vazio político. Não temos mais político com estatura de estadistas, não. Não temos mais. Você, por exemplo, você tinha uma geração nos anos 80 que tinha Mário Covas, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, o próprio Lula. Quer dizer, hoje qual é a grande liderança que você tem no Brasil? A impressão que nos dá, professor e doutor Marcelo Mendes, é que a gente tem uma bipolarização hoje. Ou você é PT, ou você é PMDB. E ao meio, ali mais ou menos, fazendo aquele meio campo, o PMDB. Os outros partidos, quase você não percebe nessa luta, mais ou menos como se querem criar do bem contra o mal, seja lá quem for o bem, seja lá quem for o mal. Mas há, notoriamente, essa bipolarização da política. Agora, houve um fator interessante. Quando o Fernando Henrique Cardoso terminou o seu segundo mandato, a peça publicitária do Duda Mendonça em relação à primeira eleição do Lula foi fantástico. Não queremos mais do mesmo. Está dizendo a esperança vai vencer o medo. Então, essa peça publicitária, o Lula praticamente repetiu em 2006 e em 2010 a Dilma de novo reusou. E o PSDB, inacreditavelmente, não conseguiu desfazer essa peça publicitária. No ano passado, você se assustou. Você viu uma presidenta disputando a reeleição, Marcelo Mendes. Sabe o que ela dizia? Olha, se o candidato do PSDB ganhar, o senador Aécio Neves, nós vamos ter o quê? Demissão em massa, carestia, desemprego. Fim do pacote social, de obras sociais. Interessante, tudo está acontecendo no governo dela. Para a população e um comum, que ele chega a tal ponto? Eu não acredito mais em político. Eles mentem, eles inventam, tal. Aí quando você vê um poder judiciário que chega e coloca a mão por cima e para com isso, você diz, são salvadores da prata. Eu vou dar um exemplo bem objetivo aqui. Só interrompendo, me parece que o brasileiro gosta um pouco disso, né? Do mito, há uma questão do messiânica. ídolo, Há uma questão messiânica muito forte, talvez pela cultura. São sebastianismo. Por exemplo, o prefeito. O prefeito chega e consegue aprovar as contas dele na Câmara Municipal. Perfeito. O Ministério Público chega e diz, não, senhor, há irregularidades. E ele passa para a ficha Schuster. Ele não pode ser candidato a uma reeleição. Você vê, o judiciário hoje, ele tem um papel, sim, importante e atuante, como houve no caso da Itália, do processo Mão Limpas. Mas o professor Milton fez uma menção importante. Isso está acontecendo porque o movimento social, os movimentos politizados e os próprios políticos de mandato permitiram que esse vazio existisse. Se ele estivesse muito bem ocupado pelo processo político tradicional, do bom debate, dos partidos discutirem as cidades, os estados, discutir a União, discutir o Brasil, se nós tivéssemos como a República quer que nós, gostaria que nós fôssemos, eu acho que menos ações estariam indo para o judiciário. Esse processo só se dá, não existe espaço vazio em matéria de política, de vida social. Se você, em algum momento, deixar um espaço vazio, se não for ocupado pelo judiciário, é por um líder messiânico, como foi o Collor, por exemplo, ou pior ainda, é por um nazista, como foi Hitler. Toda a sociedade, num dado momento histórico, quando ela se fragiliza, como nós estamos agora fragilizados, o grande risco, daí porque eu falei de criminalização da política, e não quis dizer que a criminalização se dá sem motivo. Não, a população tem razão para não gostar dos políticos. Nós temos, e muitas razões. Ocorre que se nós ficarmos nesse discurso de que a política não vale, não presta, e os políticos não prestam, então quem será o dono do nosso futuro? Quem será o gestor das nossas casas? Claro. Se nós abandonarmos a participação no processo político. Por exemplo, nós temos agora um processo sobre que o Gilmar Mendes pediu para rever as contas da campanha da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer, na qual já há indícios de que houve irregularidade em entrada de um dinheiro que veio do escândalo do Lava Jato. Okay. Quer dizer, o que você está vendo? Você está vendo que temos uma presidenta fraquíssima, sem apoio popular, sem apoio no Congresso, uma crise econômica fora do comum. Do outro lado, nós temos um presidente
da Câmara, que também não é bem quisto pela sociedade, e nem o presidente do Senado. Lógico que o judiciário vai ocupar esse espaço. E aí ele vai legislar. Onde é que o cidadão poderia entrar para interferir um pouco mais no poder legislativo? Porque hoje a gente vê passeata em face do executivo, vê manifestações chegando no poder judiciário, mas não vê uma manifestação ou algum movimento popular em prol do legislativo. Perceba, antigamente eu ia cobrar do meu vereador. Hoje o meu vereador vota junto com o partido dele. Ele não tem opinião própria com relação a mim, eleitor, que o escolheu. Ele tem a opinião do partido, pelo menos é o que se parece, é o que me parece. Notadamente com essas doações, já que a doação não vai para o vereador, vai para o partido. Exatamente. Ou seja, quem manda hoje é o partido. Me parece que a Casa do Povo, doutor Marcelo Mendes, está um pouco distante do povo, trazendo um pouco para a nossa realidade. Não seria essa a ideia para algo mais perto, que a Câmara dos Vereadores, não seria essa a ideia da presidência levar para o centro, porque estaria mais próxima aos seus eleitores? Não, pelo contrário, eu respeito muito a legitimidade do poder da Câmara dos Vereadores, eu respeito muito, né, e reconheço a importância do Legislativo Municipal, mas é uma das ideias mais infelizes que eu já ouvi em toda a minha vida. Veja, professor, nós vivemos um dos momentos mais difíceis da história do país, não só de natureza política, mas também de natureza econômica. Temos aí o primeiro orçamento negativo que foi enviado, né, com um déficit bilionário para votação. Nós estamos, o açoite das dificuldades, né, cai tanto nas costas do homem comum como nas contas públicas. E num momento desse, a Câmara de Vereadores dizer que vai transferir sua sede, porque se ela dissesse que vai para o centro, em um prédio já pronto, que pertence à Prefeitura, como a Justiça Federal está fazendo hoje ao utilizar o prédio do antigo BNB. Sim. Se a Câmara fosse para o centro, utilizando um prédio já pronto, eu ficaria calado. Mas sair de um prédio próprio, bem instalado, que há pouco mais de 2 anos teve uma grande reforma, inclusive foi comprado um sistema de som muito moderno, telão muito moderno, foi feito um segundo andar, uma segunda galeria, exatamente para a participação popular. Deixar tudo isto e investir e gastar. Porque o que não se está dizendo, professor Hamilton, eu tenho visto muito na imprensa, fala-se muito da Câmara, mas os vereadores estão esquecendo de dizer à população quanto isso vai custar. Não cabe na cabeça de ninguém que se gastem 15, 20 milhões de reais para reformar um prédio, dizem ser o do Lorde Hotel, do lado do Teatro Zé de Alencar, se gastar 15, 20 milhões de reais sob a alegativa de que quer ficar mais próximo do povo. Ora, a Câmara, para ficar mais próxima do povo, na verdade, o foco não tem que estar na sua localização física. O que faz a Câmara ou uma Assembleia ficar próxima do povo é sua atuação. De nada adianta estar no centro da Praça do Ferreira ou do lado do mercado Zé de Alencar, quando os vereadores se negam a aprovar um requerimento da oposição que pede informações sobre os gastos do prefeito com publicidade, com propaganda, com festas, com São João aqui, com Réveillon ali. Então, que espécie de participação popular e que preocupação é essa da Câmara de ficar próxima do povo? Ou seja, quando é na hora de decidir, por exemplo, um exemplo, como deu o professor Luiz Cláudio, dou outro bem objetivo. Votação, greve dos professores. Eu estava no mandato. Na hora da votação, a Câmara foi fechada e os professores que tentaram acompanhar foram recebidos, isso é público, a imprensa cobriu. Os professores foram recebidos com violência, com truculência, com gás de pimenta. O mesmo acontece na Assembleia. Então, para ser popular e para ser aberta a Casa do Povo, ela pode estar em qualquer lugar. Até porque, eu disse no começo, nós estamos no século XXI. Né? E a participação hoje se dá muito mais por intermédio das redes sociais. Né? Veja que o impeachment, um dos pedidos de impeachment que estão sendo votados, é um impeachment que a assinatura é eletrônica e as assinaturas estão sendo recolhidas nas redes sociais. Né? A própria lei da ficha limpa nasceu, foi criada e teve suas 2.400.000 assinaturas recolhidas por intermédio de um site. Então, a participação popular nada tem a ver com a localização física. Eu acho que os vereadores estariam muito mais próximos da população se eles fiscalizassem mais de perto as contas do gestor, do prefeito, né? E se as leis fossem verdadeiramente formatadas, formuladas e promulgadas, em atendimento àquilo que a população mais carente realmente precisa. Quando nós queremos que a Câmara esteja do lado na hora das decisões importantes, inevitavelmente ela vota, a maioria esmagadora vota contra a população e em favor do Executivo. Adianta alguma coisa estar no bairro Edson Queiroz, Aldeota, no Janguru Sul ou no centro,
quando a atuação dos vereadores é contra o povo? Então, eu acho que num momento desse de dificuldade, né, você gastar milhões de reais numa sede nova, sendo a atual sede própria, eu acho isso uma agressão à inteligência do eleitorado fortalezense, acho um desrespeito às dificuldades que o povo de Fortaleza, o povo do Ceará está passando, e não só o povo, né, mas em última instância, esse dinheiro sairá sempre do nosso bolso. Sim, sim. A Câmara não produz riqueza, a Assembleia não vende e não arrecada nada. Tudo lá gasto, desde o pagamento de servidores, né, até uma reforma, é pago por nós outros. Então, eu acho que o momento da Câmara se abrir e se aproximar do povo é na sua atuação, e não gastando, né, essa fábula numa época difícil como essa. Eu sou contra. Claro. Professor Luiz Cláudio, nessa época nós percebemos aquela velha máxima de que nós devemos saber um pouco sobre tudo, notadamente com as redes sociais. Não sobra filósofo social e nos falta cidadão? Sim, com certeza. O que acontece? Você não tem uma cidadania ativa. Pelo contrário, ela é passiva. Ela fica sempre dependente do que o executivo achar o que é melhor. Por exemplo, você sai para votar no primeiro e no segundo turno na escolha de executivos e de uma bancada de legisladores. No entanto, quando terminam as eleições, praticamente esses dois poderes se fecham. E a participação é quase toda ela forçada. Quando você pega grupos organizados como servidores públicos, sindicalistas, empresários que têm interesses, tá entendendo? Mas, no geral, a grande maioria da população se afasta e pouco tem tempo de acompanhar. Por quê? Porque o dia a dia das pessoas em busca dos seus recursos de subsistência é muito forte. Praticamente ela vê uma notícia aqui, outra acolá, alguns lêem, ainda debatem, mas a grande maioria se mantém de uma certa forma alienada, mas não por culpa deles, mas pelo cotidiano puxado. Mas o mais interessante de tudo isso, existe hoje no Brasil uma nova perspectiva. Você nota que desde o homem comum até um grande empresário, há um consenso em relação ao governo federal. Nunca antes na história desse país, parafraseando o Lula, uma presidenta foi tão impopular como a atual. E isso, com certeza, vai ser muito mais importante que o impeachment do Collor, que foi muito mais instrumentalizado pelos grandes grupos de interesse do que pela população, que acabou desejando a saída dele porque vendo que não havia melhora na sua vida no dia a dia. Agora é o inverso. Você teve melhora no seu padrão de vida e essa melhora social vai ser tirada. Há corte no Bolsa Família, no Pronatec, no Minha Casa Minha FIES, Vida. Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, um bolsão social que foi construído vai ser retirado de uma hora para outra. E todo mundo sabe que o motivo foi a corrupção no governo federal. Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo épocas assim bastante conflitivas, inclusive levada também um pouco por mídias e outros setores aí, não só políticos, mas econômicos. A mídia tem uma participação muito forte nisso. Eu quero lembrar os senhores, o professor Hamilton vem insistindo na mídia, eu tenho percebido, e ele tem razão, mas a presidenta, nossa vizinha aqui do nosso país irmão, Argentina, Cristina Kirchner, ela estava numa situação de impopularidade quase tão grave e grande quanto a de Dilma Rousseff, mas bastou que ela promovesse uma intervenção no grupo El Clarín, que Sim. é uma espécie de TV Globo da Argentina, possui mais de 200 estações de rádio. Bastou ela promover uma intervenção no El Clarín e quebrar aquele monopólio que acontecia e que existia na mídia, na grande mídia de massa argentina, que não só ela recuperou popularidade, como está elegendo sucessor. Quer dizer, tanto é verdade isso que o professor Hamilton está dizendo, Perceba a interferência. tanto é verdade que nós temos este caso. Como seria o Brasil? Eu não estou defendendo o fechamento da mídia, óbvio. Não estou defendendo censura. Agora, também o que nós não podemos defender, e não somos ingênuos, é imaginar que estações, né, complexas de radiodifusão, né, que não são empresas de comunicação, são verdadeiras multinacionais, nós não somos ingênuos de achar que essas pessoas operam sem interesse. A Petrobras, por exemplo, repassou para as fundações, para as organizações Globo, entre rádio, jornal e televisão, no ano passado, mais de 2 bilhões de reais em publicidade e propaganda. Os governos estaduais de todo o Brasil e os municipais, nos seus 5.570 municípios que tem o Brasil, cidades, todos eles, aqueles menores que não têm acesso a comprar
né, na Globo e nas gigantes, compram na rádio local, compram no jornalzinho de circulação regional. Mas essa utilização, que eu inclusive sou contra, acho que daria um outro programa, um outro tema para se discutir, mas eu sou contra, e assim como a lei eleitoral hoje proíbe a distribuição de camisas, brindes, chaveiros e os shows comícios, eu acho que a publicidade pública deveria se limitar, inclusive os editais, à internet. Porque a internet é gratuita, a internet, hoje, o brasileiro, tenha ele ou não, ele próprio, um tablet, um celular ou um computador, ele tem acesso de forma muito barata à informação, seja no Lan House, que é 1,50 o horário, né? Ou seja, o Brasil já tem 200 milhões de smartphones. O meio mais barato e mais eficaz. Sem dúvida. É melhor você correr o risco de não fazer tanta propaganda, mas poupar bilhões de reais, do que você entregar o dinheiro público para essas organizações que, a partir deste recebimento, não sejamos ingênuos. Certamente deve ter interesses. Milton, eu discordo do Marcelo. Os grandes meios de comunicações, tanto os tradicionais como os novos, eles, na grande realidade, eles trabalham em conjunto. Tudo que a grande imprensa pauta é 80% usado pelas novas mídias. As novas mídias, muito pouco, produzem. Incrível. Aqui e acolá, se tem um blogueiro, alguma coisa, que produz alguma coisa. Vou dar um exemplo. O movimento Passo Livre, em 2013. A história dos 20 centavos. Que eles defendiam uma bandeira que deveria ser gratuito, o transporte público. Só que a população de São Paulo começou a apoiar esse movimento, não pelos 20 centavos de aumento, mas por quê? Porque achavam que tanto o governo do Estado como a prefeitura não estavam vendo a situação de uma parte da população que cada vez mais estava tendo dificuldade de se deslocar, porque a passagem dos transportes, tanto do metrô como do ônibus, e da van, muito caro, muito caro. E aos poucos, a mídia que defendia que a polícia, que o governo acabasse com aqueles movimentos de arruaceiros, foram se rendendo e voltando atrás e apoiando eles. No final do movimento, a grande mídia era a favor daquele movimento, em relação ao início, na qual ela defendia a intervenção da polícia, que se chegasse, batesse. Tanto que quando houve os dias de conflito maior, uma parte da população se voltou contra a própria polícia. Eu vou dar um exemplo bem simples, o Marcelo. O Datena, um dos grandes apresentadores da televisão brasileira, fez uma enquete no seu programa. O que você acha desses baderneiros? Você é a favor do movimento desses baderneiros? Usou a palavra baderneiro. Sabe o que aconteceu? 75% das pessoas que ligaram e votaram eram a favor daquele movimento. No outro dia em diante, ele já mudou o tom. A mídia é importante, ela tem força. Sim, tem. Ela cria pauta. Também não discordo disso não, Marcelo. Mas a opinião pública, com certo período, já tem um senso crítico. Mas mais grave do que criar pauta é gerar interesse. Às vezes esse interesse é gerado sem que nós nos apercebamos que aquela necessidade, não só no que diz respeito à ideologia, mas como no que diz respeito ao consumo. Eu quero consumir uma necessidade não minha. E eu não sei nem por que quero consumir aquilo. Mas a mensagem é tão subreptícia. Que eu quero consumir. A ciência, né, da mídia, o mercado é tão inteligente, sutil, perigosamente sutil nesse sentido, que ele lhe faz acreditar que você realmente precisa de algo. Essa demanda criada, não só no consumo, né, nas suas mais variadas opções, como também nas nossas decisões de ideologia, eu acho que isso é o que é mais perigoso no que diz respeito à grande mídia de massa. Eu vou até pegar um gancho no que o doutor Marcelo Mendes falou, que disse que essa pauta daria um outro programa. É verdade. E o tempo é um verdugo, senhores. A gente tem aí uns 30 segundos para as considerações finais. Professor Luiz Cláudio, de logo agradeço mais uma vez sua participação. 30 segundos para suas manifestações finais, por gentileza. Antes de tudo, eu quero agradecer à Faculdade Grande de Fortaleza por esse convite, que eu achei fundamental, essa participação minha aqui. E quero dizer mais uma coisa. Você que é um cidadão que hoje está chateado com os políticos, que tem participado de manifestações, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, não se desanime. Continue. Enquanto a população continuar batendo panela, reclamando, indo nas ruas, você pode ter certeza. Tanto os parlamentares como os executivos vão pensar duas vezes antes de passar medidas que só beneficiam a eles e não a nós. Perfeito. Doutor Marcelo Mendes, por gentileza, 30 segundos. Agradecer primeiro ao professor Hamilton pelo convite honroso e saudar também a iniciativa
da Faculdade Grande de Fortaleza, que mantém, com recursos próprios, os estúdios, a TV, mantém uma programação rica, aberta, democrática. Não são as televisões comerciais, nem sempre dão o espaço que certas vozes levantam. Então, saudar a faculdade, saudar os diretores, saudar a empresa como um todo, os profissionais todos da televisão, e dizer que esse espaço é importantíssimo na condução do interesse popular e na construção de uma cidade mais justa, de partidos mais democráticos, mais abertos, enfim, de uma sociedade melhor de se viver. É isso. Nós só temos a agradecer também a audiência de todos. Lembrando que, se quiserem participar do programa, deixar sugestões, entrem nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram, FGF Faculdade Grande Fortaleza. Muito obrigado a todos. Até a próxima.